agregar também o tempo do novo, porque confesso que até nem sei exatamente tudo que vou falar. Tem muita coisa anotada aqui, mas realmente há muito a se dizer. Estamos aqui ao lado da família enlutada, vai ficar enlutada para sempre por uma morte causada pelo Estado brasileiro. Jane, Kézia, Ana Luísa, o Clériston, ele não deveria estar na cadeia, Wenderson. Ele não deveria estar na prisão. E ainda que por engano tivesse sido enviado, logo deveria ter sido solto. Com 35 atendimentos médicos registrados ao menos no seu prontuário, com um laudo médico do dia 11 de janeiro atestando, como bem disse o Pavinato, que a condição de comorbidade dele grave era anterior à prisão, nada disso foi suficiente para que o regime, ora instalado no Brasil, tivesse clemência, tivesse sentimento de humanidade. Eu digo isso porque nós temos no mínimo 3 principais eixos que precisam ser levados em consideração agora para a ação daqui para frente. Que é o eixo humanitário, em primeiro e primeiríssimo lugar, o eixo político e o eixo institucional. Nós precisamos resolver isso urgentemente no Brasil. Nós não podemos mais conviver com essa injustiça. E eu falo isso tendo escrito um artigo no dia 22 de fevereiro de 2023, pouco mais de um mês depois das prisões do 8 de janeiro, em seguida a minha visita à Papuda, perguntando até quando toleraríamos tanta injustiça. Esse era o título da minha coluna para a Gazeta do Povo, de 22 de fevereiro. Até quando? Eu perguntava com um pouco mais de um mês. Vamos completar um ano. A covardia, a disfarçatez de quem se coloca como se estivesse acima do bem e do mal para decidir quem vai e quem não vai para a cadeia, prendendo inocentes e soltando criminosos, é algo que realmente não pode mais ser tolerado. Jamais deveríamos ter tolerado. Desde que visitei a Papuda, eu não dormi uma noite tranquila e não deixei de trabalhar um dia por essa situação, mas esta Câmara e o Senado precisariam e têm de parar as suas atividades enquanto isso não se resolver. Não há nada mais importante hoje no Brasil. Infelizmente, custou uma vida para que os deputados assinassem a CPI do abuso de autoridade e tivéssemos, felizmente, na semana passada, a notícia de que 171 assinaturas foram atingidas. Mas as investigações precisam começar, precisam andar e vamos precisar instalar a CPI, vamos precisar trabalhar também no Senado da República pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. É o mínimo, porque o deputado Pavinato falou aqui em cadeia, que é o que o deputado futuro Pavinato falou aqui em cadeia. Obrigado, deputado. Doutor Pavinato falou aqui em cadeia, que é o que prevê a legislação para os crimes já cometidos por Alexandre de Moraes, e o desembargador Sebastião Coelho há muito tempo tem dito isso também. Mas o primeiro passo é o seu impeachment, porque ele é completamente inapto e inepto. Ele não poderia estar sentado na cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, assim como outros ministros. E digo aqui, senhor Wenderson Telles, que é secretário de Estado de Administração Penitenciário, agradeço pela presença e pela forma como sempre tem recebido a todos, querem colocar no seu colo a morte do Clériston. O Barroso disse: não é o judiciário que administra o sistema penitenciário, no mesmo momento em que dizia que dava suas sinceras condolências à família do Clesão. E depois continuou dizendo que as estatísticas demonstravam que morrem 4 presos por dia de causas naturais agravadas pelas condições carcerárias. Eles estão querendo passar para vocês a responsabilidade que é deles, de uma prisão que não deveria ter acontecido, de um preso que não foi condenado, contra o qual, aliás, o Estado não apenas não produziu provas, mas por meio da Procuradoria-Geral da República pediu sua soltura, que ficou sobre a mesa de Alexandre de Moraes por mais de 2 meses, quase 3, até que ele viesse a óbito, e estão colocando, ou querendo colocar a culpa sobre Vossa Senhoria, ou sobre qualquer outro ator, mas não sobre si mesmos.
Na verdade, o que está acontecendo no Brasil é que tipificaram um novo crime, deputada Bia Kicis, que é o crime de bolsonarismo. Que, obviamente, não é para pegar só, deputado Nicolas, aqueles que defendem o Bolsonaro com unhas e dentes e que têm o direito de fazê-lo, assim como defendem com unhas e dentes, por exemplo, Lula ou outros líderes. As pessoas têm direito à liberdade de expressão e de opinião política. Não! O objetivo não é pegar os bolsonaristas tão somente, é colocar toda a direita e toda possível oposição no cárcere, torturá-la. O paredão cubano, a guilhotina francesa, todos de regimes totalitários que perseguiram seus opositários, não foram fábulas. Aliás, não são fábulas, porque o paredão até hoje existe. São realidades. O ministro Flávio Dino, indicado para o Supremo Tribunal Federal, disse com toda tranquilidade para um canal My News no dia 17 de junho que a coisa mais difícil na sua carreira toda até aquele momento tinha sido combater o quê? O bolsonarismo. Eu vou ler aqui, presidente, se me permite. Ele disse o seguinte: fui juiz, julguei traficante de drogas, julguei assaltante de banco, julguei, era juiz criminal, fui deputado federal, fui governador chefiando as polícias estaduais, enfrentando situações difíceis no sistema penitenciário, no enfrento à criminalidade de um modo geral, sou ministro da Justiça. Nada é mais perigoso por conta da violência dessa gente, diz ele em relação aos bolsonaristas. Violência que você vê dentro do olhar. Eu estou no avião comercial, no restaurante, no cinema, a violência começa no olhar e eu já sei para onde ela vai evoluir. Agressão verbal, ou ameaça, ou não sei o quê. Isso é um absurdo, desumanizando as pessoas por uma opinião política. Agora, não é algo surpreendente vindo de um comunista, socialista hoje no PSB, mas que sempre disse que admira o comunismo, que é o regime totalitário, assim como o nazismo e o fascismo, que eliminou milhões de opositores na história mundial. E é isso que eles querem, é isso que precisa ficar claro. Caros debatedores, nós não estamos vivendo numa situação de normalidade democrática. Primeira questão humanitária, e é preciso que os humanistas na esquerda, aqueles que defendem direitos humanos, não da boca para fora, eu sei que há, se levantem contra isso, para que aqueles que ainda estão sofrendo não tenham o mesmo destino triste que teve o Clériston. O segundo, uma questão política. Ou a gente admite que existe direita no Brasil, e não só bolsonarismo, que existem pessoas conservadoras, liberais, que acabou a hegemonia de esquerda, que até o início dos anos 2000 era completamente consolidada, e agora já não é mais. Ou se admite o pluralismo político nesse país, ou não resolveremos essa questão. E, finalmente, institucional, Estado de Direito, separação de poderes, abuso de autoridade tem de ser investigados, impeachment de ministro supremo tem de acontecer. O Senado, senador Girão, e Vossa Excelência não é o exemplo do que eu vou dizer, não pode continuar covarde e omisso. O senador Rodrigo Pacheco precisa abrir os processos de impeachment para que não seja ele também responsabilizado junto com os demais senadores por essa situação que nós vivemos hoje no nosso Brasil. Precisamos acordar para esta realidade, porque estão sendo tratados como criminosos todos os brasileiros que têm opinião diversa do establishment, da esquerda que está hoje no poder, que foi capaz de obter a libertação de um bandido condenado em 3 instâncias para vencer as eleições, com toda a ajuda do Tribunal Eleitoral possível, censurando, bloqueando contas bancárias, caçando opositores. Foi preciso tudo isso, será, para que o Brasil acordasse? Espero que sim, presidente Bia Kicis, apesar de ser muito lamentável ter de dizer isso, porque não deveria ser necessário isso. Mas, felizmente, para concluir, além das assinaturas da CPI, além da coleta que nós estamos fazendo de assinaturas para o impeachment do Alexandre de Moraes ser protocolado no Senado e ser aberto, nós teremos novamente povo na rua no próximo dia 10, no domingo.
eu estarei nas ruas. Se possível for, de manhã em Brasília e de tarde em Porto Alegre. Estou fazendo o possível para estar com vocês, com a família do Clezão e com todos os brasilienses que forem às ruas aqui no domingo de manhã, pegar um voo com conexão, que é o único que tinha, para estar no fim do dia ainda em Porto Alegre, na manifestação no Parcão. Mas quero estar nos dois momentos e se pudesse estar em todas as capitais, estaria. Espero que todos os parlamentares que possam participem desse movimento cívico. Precisamos voltar às ruas e demonstrar que o Brasil de verdade é pacífico, é democrático, é humanista, quer o pluralismo e não tolera mais a ditadura que se instalou hoje no nosso país. Muito obrigado, senhora presidente.